Bem, queridos, graça e paz do Senhor para todos. Lembrando que estas aulas que eu dou para vocês aqui não substitui o fato de vocês terem que ir para a igreja, para a sua igreja, para a escola bíblica dominical que o seu pastor, que o seu líder designou para vocês, tá bom? Aqui é para dar um subsídio, uma ajuda a alguns que estão necessitados de um pouco mais de profundidade nos assuntos e outros que estão começando agora para saber como lidar com a escola bíblica dominical. É uma ajuda para aquela igreja que não tem EBD ou aqueles que têm e estão começando agora. Mas não muda o fato de que você tem que ir para a escola bíblica dominical, tá bom? Essas aulas vão ajudar vocês que trabalham, vocês que não podem estar aos domingos, ou aqueles que a EBD é num dia de semana, mas de repente estão fazendo outra coisa e não podem estar no culto da escola dominical, tá bom? Escola dominical é um culto, tá certo? É um culto voltado à palavra aos domingos. É tanto que tem oração, cânticos, salmos e doutrina, tá? Então é um culto completo. Não menospreze a escola bíblica. Vamos lá, meus irmãos. Vamos cair para cima, vamos adorar a Deus. Vamos levantar a escola bíblica dominical no nosso país, tá certo? Se na sua igreja não tem, se qualifique, tá? Acompanhe as aulas que eu estou dando aí para professores de EBD e eu tenho certeza que você será um ótimo professor na sua igreja. Não porque sou eu que estou te ensinando, mas porque Deus está lhe convocando, tá? Para esta obra maravilhosa que é ensinar a palavra de Deus, tá bom? Então, a lição de número 2, né, do dia 14 de julho de 2024, que tem por título O Livro de Ruth, né? Veja bem, aí está na sua tela o desenho, a imagem de uma espiga de milho, né, sendo averiguada, né, pelo o coletor, por aquele que vai colher, pelo agricultor, pelo lavrador. Mas observe que ele só está mostrando o milho, não está colhendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode se perguntar, mas no livro de Ruth não era espiga de milho. Era espiga de quê? De trigo, de cevada, mas não era de milho. Então só para você ter uma noção do que é espigar, então eles lhe mostraram aí o milho, porque é mais familiar para nós, tá bom? Então não ignore, não é um erro da CPAD. Eles não estão fazendo isso de brincadeira. O que eles estão fazendo é mostrando para nós qual a forma mais próxima de nós percebermos do que é que o livro está falando. No caso, quando fala de espigar, tá bom? De colher, tá? Então todo mundo conhece o que é milho. Se não todos, mas a maioria da população sabe como é feita a coleta, a colheita do milho, tá? Então, livro de Ruth é o nosso tema central de hoje. O textuário com certeza está no livro de Ruth, capítulo 1 a seguir. Lembrando a vocês que não existe versículo 1 na Bíblia convencional. Existem nas versões digitais, mas na Bíblia normal, minha e sua, que está na nossa mão, não existe. É posto ali para demonstrar qual é o versículo, mas não existe versículo 1, tá bom? Então é só uma demonstração ali. Texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então começa, aspas, explicando sobre uma família que por causa da fome decidiu sair da terra, tá? Veja que a decisão parte do homem, pelo que um homem de Belém saiu para peregrinar nos campos de Moabe. Aí diz, e sua mulher e seus 2 filhos. Então a decisão foi dele, de Eli, Meleque.
Verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Teve uma lição aqui exatamente sobre isto, né? Já teve uma lição da escola bíblica sobre isso. E aí, pessoal, vocês estão lendo as leituras diárias ou vocês estão relaxados? Isso aqui é para vocês lerem, irmãos. Acorda pela manhã na segunda-feira e já começa a ler. Você tem um plano de estudos que a revista lhe dá para você passar a semana em torno daquele assunto. Qual é o assunto da semana? Tempo de crise. Você não vai passar por crise ou não já passou por crise? Todos nós estamos propícios a passar por crises. Então é assim que você vai aprendendo. Para quando chegar no domingo, a escola dominical fez parte da sua vida. Então não fica um assunto isolado. E você que é professor deve incentivar isso aos alunos. A não ser que você também seja um relaxado e não leia. Mas tem que ler, professor. Tá certo? Não é para pegar a revista no dia e ler, não. A revista tem que ser uma coisa que vai lhe guiar durante toda a semana. Se possível for, você vai levar ela para o trabalho, você vai levar ela para a escola. Você vai sair com ela, porque isso não é só um subsídio teológico. Tá? Isso aqui é o seu acompanhamento semanal. Então você tem um plano de estudo durante a semana toda. Tá? De segunda até sábado. Então não tem desculpa para você dizer, eu esfriei, eu morri na fé, porque ninguém me ajudou. Não, você tem na sua mão, meu irmão, uma arma poderosa, que é a revista da Escola Bíblica Dominical. Então não relaxe. Né? A leitura bíblica em classe, está no livro de Ruth também, capítulo 1, a seguir até o versículo 5. Quando você diz capítulo 1, não tem começar pelo meio ou pelo final, você diz capítulo 1. Qual é o capítulo 1 de Ruth? Começa onde? No versículo 50? Não, começa a seguir, não é isso? Capítulo 1. Aí você diz até o versículo 5. Quando alguém lhe perguntar, capítulo 1, versículo quanto? Não, capítulo 1 até o versículo 5. Se for depois do versículo 2, aí você pode dizer, olha, versículo 2, versículo 3. Mas como não existe versículo 1, então é capítulo 1 a seguir, tá? Tô batendo na tecla para você não passar vergonha. Se você achar aí que todo mundo é ignorante e não sabe, mas muita gente sabe. Pode não lhe dizer, mas você está citando errado, tá? Tanto quanto Salmos, Provérbios, não tem capítulo, são números, tá? Porque cada um daqueles é um livro. Então, Salmo primeiro é um livro inteiro. Então, ele não tem não é um capítulo, é um livro inteiro. Existem versículos, tá? Tanto quanto não é verso, é versículo. A Bíblia não tem verso. A Bíblia tem um versículo. Um verso é a parte completa de uma rima. Tá? A Bíblia tem versículos, partes cortantes, tá? Milímetros, tá bom? Então aprenda. A seguir, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, sozinhas, né? E morreram também ambos Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, primeira leitura você já observa a dificuldade que é. Estou usando a revista de professor aqui para os professores já terem uma noção, mas poderia estar usando aqui a Bíblia, a revista de aluno. Na próxima eu vou usar a só de aluno. Até que evita essas partes azuis que ficam aí, né? Então a introdução diz o seguinte. A introdução do nosso comentário diz o seguinte: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para os judeus em tempos de crise, né?
E cristãos, ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de que como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. Isso Abraão disse quando não tinha mais possibilidade de retornar daquele culto em que Deus pede a ele, né, Gênesis 22, para que o filho dele seja sacrificado a Deus. E ele não nega, ele vai. E quando ele se aproxima do monte de Deus, ele explica para os servos dele que eles vão e eles voltarão da adoração juntos. Então ali já estava contida ali a adoração perfeita de Abraão, né? Na crença de que Deus faria com que o filho dele voltasse vivo. E Hebreus 11 diz que Abraão ia entregar Isaac, mesmo que fosse para morrer, sabendo que Deus que prometeu a ele que daria descendência de Isaac, através de Isaac, poderia ressuscitar mesmo que Isaac fosse entregue à morte. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Quando Isaac pergunta para ele, atenção, Isaac tem 33 anos, tá bom? Ah, como é que você sabe disso, irmão Noel? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão com 100. E diz ali em Gênesis 22 que Abraão agora tem 133. E Isaac nasceu quando Abraão tinha quantos anos? 100. E se Abraão agora tem 133, quantos anos Isaac tem? Não é simples? Não é fácil fazer a conta? Não tem dificuldade, está no texto, está na Bíblia. Então, é um homem com 33 anos de idade. É tanto que ali aparece a tipologia de Cristo. O Cristo que está ali, né? A tipologia. Abraão representa Deus, que é o Pai, que está com o cutelo na mão e com o fogo e o cutelo. E aparece Isaac com a lenha nas costas e esperando a providência, perguntando como vai ser. Cristo na cruz pergunta por que foi abandonado, pergunta como vai ser. Cristo no Getsêmani, antevendo a provisão de Deus através dele, ele diz: olha, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E o anjo o consola, mostrando que Deus, através dele, fará coisas grandes e que Cristo é o único que pode salvar a humanidade. E Isaías 53 diz que ele foi moído ali ele estava passando pela prensa, né? As feridas de todo o mundo estariam sobre ele na cruz. Então ele decide seguir, por quê? Porque Deus proverá para si o cordeiro. E João disse, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, dos evangelistas, porque este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo, que vai carregar lenha nas costas, e o Pai, que tem o cutelo e o fogo na mão. O fogo é a purificação do pecado. O fogo é o queimor pela salvação, né? E o cutelo é a consumação, a execução. Para que o cordeiro seja morto, precisa-se deste cutelo. Este cutelo é a provisão de Deus no tempo da crise espiritual. Esse cutelo é a decisão de entregar o seu filho. João 3,16 diz: amou de tal maneira que deu o seu filho, único filho. E Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus diz: sacrifica o teu único filho, a quem tu amas. Porque Abraão tem Ismael, mas Ismael foi abandonado, e além de abandonado, não é considerado o filho da promessa, da geração do próprio Abraão. Por quê? Porque foi filho de uma provisão pessoal dele, né? Deliberada com Agar e com Sarai, né? Mas Deus transforma o nome da esposa dele para Sara e lhe dá um filho maravilhoso. E é aí que Deus pede ele em sacrifício, e Abraão dá o filho em sacrifício,
confiando de que Deus pode ressuscitar aquele menino. E ele explica para Isaac, não se preocupe, porque Deus proverá. E quando termina o texto de Gênesis 22, aí está escrito assim, porque no monte do Senhor até o dia de hoje se diz, Deus proverá. Né? Até o dia de hoje, no caso, até o dia que foi escrito aquele texto. Né? Então, Deus proverá. Tá? É só para você ter uma ideia do que é que a revista da Escola Bíblica aborda. Então, cada versículo desse, aqui atenção professores, cada versículo citado na revista tem um mundo por trás, tem um pano de fundo por trás. Então, se você é daquele que não lê, tá ali entre parênteses, mas você não lê, isso quer dizer que a sua aula vai ser aquela aula fraca, sem argumento, sem conhecimento bíblico, histórico por trás. Então eu vejo muita gente se empolgando com as histórias. Não, para explicar este texto aqui nós temos que entrar na cultura. Mas, meu irmão, não precisa entrar na cultura. Você precisa entrar na Bíblia. Se você conhece toda a Bíblia, não vai dar tempo nem você explicar a cultura. A cultura fica para depois. Então, veja, em quantos minutos tenho explicando esse texto de Gênesis, né, 22? Praticamente 15 minutos explicando. Então, se você tivesse pano de fundo por trás, a sua aula não será só rica para você, mas os seus alunos terão interesse em toda a Bíblia. Ali tem pessoas que estão esperando de Deus uma palavra para que de noite vá pregar. Sim ou não? Tem pessoas ali que estão tendo o primeiro contato com a palavra agora. Então é sua obrigação pegar esse texto, pegar essa fonte que é colocada ali. É uma fonte, irmão. Gênesis 22 é a fonte, Deus que provê, Jeová Jirê. Pronto, vamos estudar Ruth, vamos. Mas de onde surge a palavra Deus proverá? O Deus que proverá para si. De onde surge? Em Gênesis 22. Então você tem que conhecer o porquê que Abraão diz Deus proverá. Tá bom? O que é o Deus da providência? Você tem que conhecer isto. Essa passagem você tem que conhecer. E o mais profundo possível. O que eu lhe dei foi só um pano de fundo. Mas você tem que ir mais, cavar mais. Então a sua aula vai ser tão rica que você vai ter que escolher um ponto principal para dar aos seus alunos. Senão, não dará tempo. Tá certo? E assim eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você vai deixar esse relaxamento de lado. E você vai começar a se empenhar mais, a se empolgar com a palavra do Senhor. Você vai amar mais em nome de Jesus, meu irmão. Tá certo? Você que está querendo ser professor da escola bíblica, vá aprendendo. Cada texto desse tem um mundo por trás. Tá bom? O organizador da escola bíblica dominical, ele já coloca entre parênteses esses textos para que você abra um parêntese. Pronto. Por exemplo, na próxima leitura que nós vamos fazer aqui, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas 24, 44. Ele abre um parêntese. O que é que você tem que fazer quando se abre um parêntese? Você para ali e você vai ler aquele texto. Mas atenção, senhores professores e alunos que estão querendo ser professores. Não se lê o versículo em si. Se lê o contexto por trás. Então isso quer dizer que você, para cada versículo desse citado, você vai ter que ler um capítulo antes, aquele capítulo em questão e um capítulo depois. Isso se chama contexto. O que fala com o texto. Tá aprendendo? Amém ou não amém? Então por isso que às vezes a sua aula morre. Em 5 minutos você não tem mais argumento. E começa a contar a história da carochinha, porque fulano, porque ciclano, porque eu. E morre ali. E os alunos saem com sede, mesmo tendo uma fonte transbordante na sua frente. Então se empenhe mais, irmão. Se empenhe mais, mesmo que ninguém vai escutar a tua aula. Mesmo que naquela aula só tenha uma pessoa, a sua obrigação não é transmitir apenas. Sua obrigação é ter esta fonte dentro de si. Glória a Deus. É ser cheio dessa fonte que transborda para a vida eterna. Tá? Você não está estudando para expor. Você está estudando para ser
alguém maior e mais forte no Evangelho. E a exposição é consequência do seu entendimento. Então não é para ler a revista. Não é para chegar na aula e ler. Não, eu estou lendo aqui, tchau e vamos embora. E quem quiser que... Não. Tem que tomar cuidado, irmão. Isso é uma chamada. Você que é professor, você tem que entender que isso aqui é uma chamada de Deus para a sua vida. É sua vocação. Isso aqui, é disso aqui que depende a sua saúde espiritual. É disto aqui. Não menospreze esse momento de 2 horas ali à frente do povo. Mesmo que só tenha um aluno, aquele aluno ali pode virar, entre aspas, uma pessoa como uma mulher samaritana. O que seria daquela mulher samaritana se Jesus dissesse somente o que ela queria escutar e não fosse tão profundo como foi ali nos textos? Jesus, ela conta a história de Jacó para Jesus sobre o poço, e Jesus conta para ela sobre uma fonte. Veja, a mulher está apegada a um poço e Jesus lhe mostra uma fonte. E ele diz: mulher, poço é coisa que a água cai da chuva, depende dos outros para ter esse poço aqui. Não, você está enganado, isso aqui não é poço, isso aqui é uma fonte. Você acha que ele depende da chuva? Não, ele jorra de baixo para cima. Quando a mulher entende que ele está falando do sentido espiritual, ela abandona tudo e vai embora para explicar para os outros aquilo que ela acabou de aprender. Então, 1 minuto, ou 10 minutos, ou 1 hora explicando uma só passagem da Bíblia vale muito mais do que letras sendo lidas aí pela revista da PAD. Com isso eu não estou dizendo que você deve matar os tópicos. Não. Muito pelo contrário. Você tem que se virar para nessas 1h30, 2 horas de aula, entregar todo o conteúdo previsto. Mas vai ter um ponto principal em que você fará a diferença. Você terá que absorver, trazer para o povo o ponto principal que Deus te iluminou. Nem sempre é o ponto que o autor aqui escreveu, porque você pode ter sido iluminado de outra forma. Mas aquele ponto em que você foi iluminado é este ponto em que os alunos nunca esquecerão. Certo? Então, você que quer ser professor, deve aprender isto. Abre um parêntese, lê o capítulo antes, o capítulo que está em questão e o capítulo depois. Aí você vai ter um mundo por trás. Quando alguém lhe fizer uma pergunta, você já vai ter um contexto inteiro. Tá certo, irmãos? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, professor? Amém, aluno? Glória a Deus. É isto. Eu espero que você não tenha pulado esta parte, né? Então, primeiro tópico. Já que vai se falar sobre o livro em si, né, seria uma parte da bibliologia, né? Então vai começar se falando ou perguntando acerca do livro, né, o livro em que está escrito a passagem bíblica. Então, no caso, vou mostrar o livro de Ruth nas considerações de acordo com a nacionalidade primeiro. Então, seria como se na bibliologia você estivesse estudando a estrutura por trás daquele livro, tá bom? Então, preste atenção. A organização do livro. Como foi o livro foi organizado como? O que é organizar? O que é um organismo? O que é uma organização? Você sabe o que é uma organização? Não sabe? Vai aprender agora. Espero que você esteja enxergando bem aí na sua revista, na sua tela, por favor. Você que está assistindo pela TV. Se tiver meio embaçado, você vai lá e coloca no YouTube. Vai naquela engrenagem e muda a resolução. Coloca lá a mais alta resolução que sua TV, ou seu celular, ou seu computador der, tá bom? E você vai enxergar bem a revista aí. Lembrando que está no grupo, desse grupo que eu formei aí, para a Escola Bíblica Dominical, está aí compartilhado, tá certo? Pelo Google Drive, essa revista em PDF, tá bom? Então a organização do livro funciona assim. Primeiro, na Bíblia hebraica, como é que está na Bíblia hebraica organizado? O livro de Ruth pertence à terceira divisão, ou seção da Tanakh,
a Bíblia hebraica, tá? O Tanakh é a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos 5 dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, a Torá são 5 livros, tá? Os 5 primeiros livros, chamado Torá. Mas a Tanakh, que é a Bíblia dos hebreus, que eles não adquiriram o Novo Testamento, eles ficaram só com o Antigo Testamento. Então, Torá, 5 primeiros livros. Tanakh, os livros de Gênesis até o último profeta. E Zacarias, Malaquias, por ali. A ordem deles é diferente da nossa. Tá? Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou Ketuim, né? Ou agiógrafos. Ou seja, escritos. A geografia é uma coisa que foi escrita à mão, tá certo? A primeira seção é a Torá, acabei de dizer, Pentateuco, 5 primeiros livros. A segunda seção é Neviim, ou Neviim, que são os profetas. Lucas 24, 44. Veja, Jesus certa vez disse o seguinte: vocês julgam ter nas escrituras a vida eterna. Aí ele explica que ele é a vida eterna, porque todos os salmos e profetas falaram sobre ele. Então, esses profetas aqui é Neviim. Todos os profetas, quer dizer, o conjunto de livro profético falavam sobre Jesus. Tá bom? Você vai ver também quando Jesus conta a história. Não é uma parábola, presta atenção. A história do rico e Lázaro. Quem lhe disse que é uma parábola mentiu, enganou ou não sabia. Porque em parábola não se cita nome nem estado das pessoas. Tá bom? E naquela história, Jesus conta nomes e estados das pessoas. Então, Jesus explica o seguinte, naquela história do rico e Lázaro, quando ele pede assim, não deixe que Lázaro vá em casa e diga para os meus irmãos e tal. Abraão diz, olha meu filho, eles têm lá Moisés e o quê? E os profetas. Não, veja, de Moisés para os profetas, são mais de 1000 anos de diferença. Moisés e os profetas não estavam vivos. O que Jesus estava mostrando é esses 2 grupos de livros. Primeiro, Torá. Segundo, Neviim. Aprendeu? Então, Jesus diz, eles têm Moisés. Moisés quem? Os 5 primeiros livros. E os profetas. E aí, já vem outra seção de livros. Tá? 34 deles, por exemplo. Deu para entender? Deu para entender? Pronto, então vou repetir. Moisés e os profetas são 2 classes de compostos livros da Bíblia hebraica, já que eles ficaram somente com o Antigo Testamento. E são divididos entre Moisés, Salmos e Profetas. Tá bom? Então os livros de Moisés, os Salmos, que são os cânticos, é o livro de Jó, Salomão, os livros de Salomão, né? Provérbios, Cantares, enfim, os livros que são cânticos, salmo, os que salmodiam a Deus, tá? Então, eles têm essas divisões, e Jesus explica isso para os seus discípulos, explicando que quem quiser obter a salvação no Antigo Testamento, eles deveriam viver a vida de acordo com o que Moisés e os profetas ensinaram. E Moisés e os profetas ensinaram sobre Cristo. Aí Jesus diz, eu sou a vida eterna, porque todos eles falaram de mim. Olha que coisa linda. Uma vez os fariseus disseram, nós somos filhos de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como é que você disse? Pois sereis livres. E Jesus diz, olha, Moisés morreu, Abraão morreu, mas eu estou aqui, eu vivo. Olha que coisa maravilhosa. Não, mas Moisés deu pão no deserto para o povo. E você nos dá o quê? Jesus disse, não, Moisés não deu pão. Quem deu pão foi Deus. E eu sou o pão vivo que desce do céu. Que coisa maravilhosa.
Então Jesus está conversando com os fariseus que conhecem a escritura da Torá, do Neviim, que conhecem a estrutura da Bíblia toda, né? A Bíblia deles, no caso, né? O conjunto de livros deles, né? Do começo até o fim. Então Jesus conhece tudo isso. E os discípulos do Novo Testamento também conhecem sobre isso. Você acha que, não, Pedro era analfabeto. Quem lhe disse que Pedro era analfabeto? Pedro era indouto. O que é um indouto? É uma pessoa que não foi para uma escola convencional estudar. Mas de conhecimento, entre aspas, bíblico, eles conheciam, todos eles conheciam. Os hebreus são de nascimento empurrados a conhecer. Eles amam aquilo, eles já nascem com aquilo no seu sangue. Tá? Veja isso, por exemplo, em Atos capítulo 3, Atos 2 e 3. Pedro toma a palavra em Atos 2. Não, na verdade, Pedro toma a palavra em Atos 1, 2 e 3. E 4. Você vê Pedro pregando ali como se, sabe? Lógico, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Mas, veja bem, é um homem que conhece a Escritura inteira. Se não vejamos, o primeiro mártir, Estevão, ele prega de Gênesis a Malaquias. Para os povos deles mesmos, para os próprios irmãos. Né? Entre outros na Bíblia, né? Filipe, quando o eunuco vai saindo, ele explica tudo isso. Tá bom. É uma questão que eu pego com os pentecostais de hoje. Se dizem pentecostais, mas não conhecem sequer a Bíblia. O pentecostal que acredita na ação do Espírito Santo, não conhece a Bíblia? Como vai saber que é o Espírito Santo mesmo que está falando? Como acreditar nele, que aquilo que ele disse está sendo usado por Deus é realmente Deus, é realmente o Espírito Santo quem o está usando? Então tem que tomar cuidado. O crente precisa conhecer a Bíblia. Lógico, isso que eu estou falando aqui é o básico do básico. Todo mundo sabe isso aqui. Ou pelo menos eu imagino que o seu pastor já te ensinou isso. Se ele não ensinou isso aqui, ele está em defasagem espiritual. Ele está precisando passar por uma reforma de estudos bíblicos. Né? Não, o que eu estou falando aqui não tem nada de contexto de, não, porque você foi para a faculdade, eu não fui, você fez teologia, eu não fiz. Isso aqui é o básico do básico, irmão. Tanto é básico que está sendo dado numa revista de escola bíblica dominical. E isso vem sendo dado há muitos anos. Então o pastor da igreja, ele tem a obrigação de conhecer a Bíblia completa para poder ensinar a Bíblia àqueles que ainda não sabem ou os que estão andando perdidos. A não ser que ele também esteja perdido. Aí já não é mais pastor, né? Pois bem, dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot ou Megilot, 5 rolos. Livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Falei agora. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot ou o Shavat. Né? Algumas pessoas chamam de Shevat, que é o Pentecoste, a festa da colheita. Então, justamente Jesus escolhe o dia de Pentecostes para vir, porque ali é o dia da colheita da promessa de Joel 2:29. E dia de colheita você não colhe somente o que plantou, você colhe também o que os outros plantaram. Né? Se você não sabia, fique sabendo, nem tudo que você planta você colhe. Algumas coisas você já está colhendo dos outros. Se não, vejamos, a casa que muita gente tem foi o pai que fez. Ele já nasceu herdando alguma coisa. Então, não foi você que plantou. Você está construindo uma vida hoje, mas seu filho colherá muita coisa que você plantou. Então não tem essa história de dizer, tudo que você planta você colhe. Nem sempre. E eu lhe provo isso quando Jesus diz isso em João 4. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo 4, quando os discípulos voltam de trazer o pão e Jesus está conversando com a samaritana, eles não incomodam, não perguntam por que Jesus está conversando. E Jesus diz, olha, você está vendo lá para cima? Vocês dizem que faltam poucos meses para a colheita, mas eu digo que os campos já estão verdes, prontos para colher. E aí vai se cumprir o provérbio que diz, uns semearam e outros colheram. Veja, Jesus explica isso. Então esse negócio da lei da semeadura, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, em Colossenses 5,
Não é sobre isso que ele está falando. Ele está explicando sobre a colheita espiritual. Quem semeia no corpo colherá corrupção. Quer dizer, se você está fazendo o que é mal, o que é errado, você não vai ver Deus no dia da passagem deste lado para o outro lado da vida. A pessoa vai para o inferno por estar fazendo coisas erradas com o seu corpo. Então quem semeia no corpo vai colher corrupção. Mas quem semeia no espírito colherá a vida eterna. É o que Paulo diz. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto ele vai colher. Mas quando? Ele não diz que é aqui. Quem de vocês já não já foi traído sem nunca ter traído ninguém? Quem de vocês aí não já foi odiado, mesmo amando aquela pessoa? Pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, receberam pragas, por quê? Porque não tem a ver sobre plantar e colher. O mundo é um conjunto de sistemas maluco, meu irmão. Qual foi o pecado de Abel para Caim matar ele? A quem foi que Abel matou? Me diz aí. Quantas pessoas Jesus crucificou para ser crucificado? Pedro crucificou quantas pessoas? Você está entendendo a sua situação? Então não é bem por aí. Você tem que parar para pensar sobre essas coisas. Não é assim, né? Não, livre-arbítrio, determinismo, não sei o quê, predestinação. Você tem que parar, você tem que pensar. Você tem que procurar na Bíblia um subsídio para aquela fala que estão lhe dando. Não vai engolindo tudo que você escuta, não. Tá bom, meus queridos? Tá certo? Lembrar vocês que eu tenho um curso online completo, a Bíblia explicada de Gênesis e Apocalipse. Se vocês tiverem interesse, é só chamar no privado aí que nós vamos conversar acerca disto. Estou com uma promoção esses dias. Se você trouxer uma pessoa junto com você, vocês vão pagar metade da mensalidade. E olha só, custa R$60 por mês, tá? Menos do que uma pizza hoje em dia. Você trazendo outra pessoa, vocês dois vão pagar R$30. Olha que coisa maravilhosa. Então junta aí aquela galera que faz a pizza no fim de semana, que junta o churrasco e tal. Junta-se agora em prol do reino de Deus. Quero ver agora quem são os amigos, né? Se juntar um grupo de 10 amigos aí, quantas pessoas não estarão sendo beneficiadas em um mês? Tá bom? Então, festa da colheita. Então eram lidos esses livros. Cada festa tem uma leitura de um livro recorrente. Como nós hoje temos nossa tradição também, né, irmãos? Nós temos nossos cultos temáticos, né? Os temas surgem daí. Por exemplo, o culto de missões, nós vamos falar sobre as missões, nós vamos usar versículos da Bíblia que falem sobre a obra missionária, evangelismo e tal, enfim. É isto. Só para dar mais uma luz aqui aos irmãos, eu vou estar disponibilizando aqui um curso gratuito completo sobre missões e evangelismo com 10 aulas, tá bom? Tá certo? Então, para você que é missionário evangelista ou quer ser, eu vou disponibilizar para vocês aqui um curso gratuito, tá? Sobre missões e evangelismo. Não terá apostilhas, tá bom? Porque vão dar aí mais de 20 horas e não tem como eu dar uma apostilha de 20 horas, seria basicamente um livro, tá bom? Então, fiquem atentos. Mas será desse jeito que está aqui, né, sendo colocado para vocês. Então aí surge-se o seguinte: a Bíblia cristã, né, já dei um pano de fundo sobre a Bíblia hebraica, agora surge a Bíblia cristã, e autoria e data. Isso se chama estrutura, organização, tá bom? Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composta de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Conta uma história, né? Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Ruth 1, de 12 a 21. E aí o que é que você tem que fazer quando tem entre parênteses? O que é que você faz? Você aperta a pause aí na aula e você vai ler todo aquele contexto por trás. Irmão Noel, eu agora não estou tendo tempo para isso. Pronto, grifa na revista e você lê mais tarde, para que aquilo fique fresco na sua mente. De preferência, quando você estiver terminando de ler cada versículo daquele,
Você escreve num caderno, numa agenda, seja lá onde você faz as suas anotações, se é no Drive, no Google Drive, no Google Docs, né? Vou dar uma dica para vocês aqui. Baixe aí no seu celular o Google Docs, né? É só digitar lá Google Docs na Play Store. Na Play Store também tem, se você tem iPhone. Google Docs. E ali é o melhor aplicativo para você escrever que você já viu, tá? Tudo fica ali prontinho, só você apertar o botão e escrever. E fica salvo tanto offline quanto online. Isso é maravilhoso. Uma ferramenta dessa nas mãos do apóstolo Paulo seria um negócio tremendo. Então leia os versículos. Eu não vou ler porque senão a aula vai ficar aqui mais de 3 horas de aula aí. Vocês não vão terminar a aula mesmo. Então a obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. É a estrutura do livro de Ruth. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos, né, acerca da autoria e da data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar uma coisa contemporânea, né? Contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel, Ruth 4:17. Quer dizer, o fato de falar sobre Davi e Jessé não quer dizer que tenha sido Samuel que fez isso, né? Que escreveu. Por exemplo, o autor do livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, é anônimo. E ele fala muitas coisas que Paulo falaria, que Pedro diria. Por quê? Porque é o mesmo contexto, é a mesma época. É como se hoje eu estivesse escrevendo uma coisa e eu dissesse assim, olha, aquele gol de Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo de tal ano, assim, foi um gol decisivo para a seleção brasileira. E daqui a 10 anos alguém pegar aquele escrito meio e dizer assim, não, isso aqui deve ter sido Ronaldo Fenômeno que escreveu, porque Ronaldo disse a mesma coisa anos atrás. Uma coisa não quer dizer com a outra. Quer dizer, nós estamos no mesmo contexto, na mesma época, vimos a mesma Copa do Mundo, vimos o mesmo ambiente. Supostamente ele estava jogando e eu estava assistindo pela TV e descrevemos a mesma coisa com as mesmas palavras. Não quer dizer que tenha sido Ronaldo, pode ter sido eu. Mas como antes ninguém tinha essa pretensão de dizer fui eu quem escrevi, porque o mais importante não é o nome da pessoa, mas o Deus a quem está sendo glorificado, aleluia. Muita gente acha que a aula deu certo porque ele estava dando aula. Meu irmão, tu sambou na batata aí. A aula não deu certo não foi por causa de você, nem por causa de mim. A aula deu certo porque o Espírito Santo quis nos usar naquele momento e fez fluir a aula. Porque no dia que ele não quiser, tu não faz nada, não vai para lugar nenhum, não sai uma palavra da tua boca. Tá? Então, o importante aqui na Bíblia não é quem escreveu, mas quem é o autor da Bíblia. É Deus. Deus é o autor da Bíblia. Tá certo? Então veja, se fala aqui em autoria, mas ele está relacionado à autoria escritor. Porque a autoria da Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. Então, supostamente Samuel é o escritor daquele livro. Que é diferente de ser um autor. Autor é a pessoa que cria a história. Mas a história aqui já é criada, é a história sobre Deus que provê. Entendeu o mistério? Então, o autor aqui é Deus, o próprio Deus, através de Samuel, falando, como disse Paulo, Deus é quem age tudo em todos. Olha que coisa maravilhosa. Basta a pessoa reconhecer isso, né, irmão? Pois bem. Então, além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X antes de Cristo. Tá? Então, o ponto principal, sinopse, é Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo.
Então, se alguém perguntar para você, o livro de Ruth é o que? É poético, é profético, é histórico? Aí é só você explicar que, pela forma com que ele é escrita e descrita, ele tem características poéticas, mas por causa do contexto em que ele está inserido, conta-se uma história. E agora no subtópico, no tópico 2, lá vem uma enxurrada de parênteses e versículos e livros que você demoraria uma semana para poder estudar esse todo o contexto. Eu falei a vocês, esse professor aqui não é igual o outro, pastor Uziel. O Uziel fazia aquele resumo, aquele corte tipo Marcos. Mas esse aqui não. Esse aqui ele tem um fundo por trás muito grande. Cada versículo que ele cita aqui, meu irmão, tem uma história por trás. Tá? Então, o contexto histórico do livro. Lembre que nós estamos estudando a estrutura do livro. Eu estou lhe dando outro subsídio para que você se aprofunde um pouco mais. E depois, por último, tem o propósito e mensagem, né? Por que foi escrito e a mensagem que está por trás. Então, eu vou dar sequência aqui na leitura e volto explicando. No tempo dos juízes, né? O contexto histórico é que foi no tempo dos juízes. O subtópico 2 é secularidade, hedonismo e idolatria. Em terceiro, opressão, clamor e livramento. Então, foi escrito no livro do tempo dos juízes, né? Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth, né? O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi, no dia dos juízes. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Né? Duram 3 séculos, 300 anos. Não é pouca coisa. Né? Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel. O que é a monarquia, irmão? Quem foi o primeiro monarca de Israel? Muito bem, Saul. Muito bem. É isto. Então ele vai até ali, até chegar a época de Saul. Com a ascensão de Saul ao trono em 1050 a.C., foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. O que é anarquia? O povo faz o que quer. O que é apostasia? Abandonar a fé que um dia teve. O que é infidelidade? Prostituição espiritual. Então, era um povo anarco, apóstata e prostituto. Tudo no sentido espiritual da coisa. Então, o cara que vai assumir um lugar desse tá com uma bomba na mão. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Pronto, é o Brasil. Sem uma saída, sem uma sábia direção, o povo perece. O provérbio 11 explica muito bem isso. Que o tolo, o burro, faz tudo de acordo com o que está na sua frente, o que ele pensa, de acordo com seus olhos. Né? Mas quando ele tem uma direção por trás, quando tem alguém sábio indicando o caminho para ele, então aí ele começa a ver diferente. Aí se surge dali um líder. Aquele líder tem que ter o olho espiritual para que possa ensinar o caminho da salvação àquele povo. Senão, se não tem uma direção espiritual sábia, o povo vai morrer, vai perecer. Tá? É o burro caindo no atoleiro. Né? Então, juntando o contexto, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele, no caso Deus, havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Secularismo e edomismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia
em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Rapaz, aqui daria uma aula. Porque surge esse período dos juízes em que o povo fazia o que queria, e pela luta que estava acontecendo, pelo povo ver todo mundo vivendo da sua forma, eles tiveram a ideia: se nós tivéssemos um rei sobre nós, esse cara poderia nos ajudar. O pensamento deles é errado? De certa forma, não. Só que eles estavam esquecendo do seguinte: que a culpa de Israel estar assim não era falta de liderança, tá? Era falta de o povo reconhecer a liderança que Deus colocou. Não é a questão, não é o líder, não é o cargo do líder. É que o povo estava rejeitando, primeiro, a pessoa de Deus, que foi quem pôs o líder ali. E em segundo lugar, a pessoa estava rejeitando o próprio Deus por rejeitar a liderança. Então veja, não é só ter um líder na igreja. O povo está respeitando ele? Não, então vão morrer tudinho. Estão fazendo panelinha? Então vão morrer tudo. E o líder vai continuar. Então a questão não é ter um líder. Tem um líder? Tem. Ah, ele é assim, ele é assado, ele é cozido. Você tem obedecido? Tem obedecido naquilo que ele obedece a Deus, eu tenho obedecido. Então pronto, meu filho. É só isso que precisa. Você não precisa revolucionar a sua igreja. Você não precisa mostrar que faria melhor. Sente e obedeça. Ah, está ruim para mim aqui, eu não quero obedecer esse líder. Então, converse com Deus. Ore a Deus para que Deus lhe dê um líder que você absorva a palavra tirada por ele. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Deus não vai tirar o líder dali só porque você acha que ele deveria fazer assim ou assado. Se foi Deus quem o escolheu, você vai ter que sentar e engolir seco. Até o dia que Deus quiser. Ou você muda, né, de lugar, né? Porque hoje você tem lugares para ir. Onde você acha que encontrou alguém agora realmente que lhe entende. E é nesse pensamento aí de encontrar alguém que lhe entenda que já demonstra que você não sabe o que é a obra de Deus. Porque a obra de Deus não tem a ver com o meu entendimento, com o que eu tenho para mim, mas tem a ver com o que Deus planejou para minha salvação. E se Deus planejou para minha salvação colocar alguém à frente que seja contrário aos meus pensamentos, é porque aquilo fará bem para mim. Por exemplo, Deus levantou quantos juízes? 13? 14 juízes? E quem do povo obedeceu a um deles sequer? Não, Débora veio, não gostei de Débora. Não, é porque Sansão, não gostei de Sansão. Jefité, não gostei de Jefité. E aí vai. Aí surge quem? Samuel. Aí o povo disse: não, Samuel não, é muito fraco. Nós queremos um rei, um monarca, alguém que se sente no trono, lute nossas batalhas. Olha que coisa do Satanás. Porque o mundo de Israel é teocrático. Teo, Deus, cracia, domínio. Deus domina, Deus governa, Deus manda. Aí, os juízes que são temporários vão morrer, duram 40 anos no máximo. Observe aí, o juízo só durava 30, 40 anos. E a terra cessou por 20 anos. E a terra cessou por 30 anos. Foram 300 anos assim. Não estava dando certo. É mais da metade do tempo que o Brasil tem de vida, irmão. Esse samba canção aí, não quero isso, não gostei disso, não quero isso. Vou fazer do meu jeito. E o povo morrendo, e o povo morrendo, e o povo morrendo. Aí surge a ideia, precisamos de um rei. Por quê?
Porque os cananeus têm, os jebuseus têm, os heveus têm, os perezeus têm, os satanás têm, os amalequitas têm, os moabitas têm, os edomitas têm. Aí estourou a bomba. Edomitas e amalequitas. Já começou a ligar a história, né? De quem são os edomitas? O povo que cresce na região de Esaú. Esaú é considerado edomita. Por que edomita? Por que ele surge com essa palavra Edom, ruivo, vermelho? E edomita tem um sentido de fornicário. Porque ele trocou a bênção de Deus, a primogenitura que Deus deu a ele, para ele entrar na linhagem do Cristo. Que Abraão, Isaac e Jacó, ele seria o mais velho. Ele seria o mais velho. O lugar de Jacó era para ser Esaú. Mas Esaú vendeu. Vendeu, pronto. Trocou. Então Deus desconsiderou ele. Porque criei Jacó, formei Israel. Então Deus agora cria Jacó. Cria porque Esaú libera essa possibilidade. Cria Jacó. E aí forma Israel. Mas Edom não era para ser assim. Esaú não era para ser assim. Era para ser um da linhagem de Cristo. Mas ele se vende. E passa essa maldição hereditária para todos os que habitam em Edom. Veja. Ele começa a criar nomes para suas gerações. Ruivo, peludo, edomita. Esaú. Tudo em cima na montanha onde Esaú morava levava o nome dele. E ele começou, junto com o seu povo, agora a descendência dele, a se distanciar tanto de Deus. Quer dizer, Jacó começou a se aproximar de Deus e crescer, né? Glória a Deus, dando origem à linhagem que vai chegar ao Cristo. E o Edom, o Esaú, começou a se distanciar e se aproximar dos deuses. E em pouco tempo, a nação edomita já está agora impregnado dos pecados dos moabitas. E em poucos anos, aí no período em que os juízes estão nesse samba canção, esses 3 séculos, a nação edomita já está cheia da Filístia, dos filisteus, os deuses pagãos dos filisteus, e rodeando Israel de novo. Quer dizer, Jacó vive embaixo, cresce a nação de Israel maravilhosamente, com todas as suas lutas e pelejas, mas ele cria uma geração ali de pessoas voltadas para Deus. Mas Edom nunca foi embora, sempre ficou circulando. E agora a maldição de Edom vem. E vem com força, irmão. E vem com tudo. E essa maldição que vem para oprimir o povo dura 300 anos. E o povo começa a se misturar com os edomitas e fazer tudo o que quer. E começa a trazer os filisteus, os amalequitas. E ninguém mais discerne entre o que é certo e o que é errado. Para isso tudo tá bem. Só que não. Tem um Deus no céu observando tudo isso. E uma mulher estéril, vendo tudo aquilo, aponta para o sacerdote, aponta para os 2 filhos do sacerdote. E ela chega no templo angustiada, amargurada e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, é aqui no templo que ele vai viver para todo sempre. Será teu. Deus usa aquela história maravilhosa de Ana. Estou falando de Ana, você sabe disso. 1 Samuel. E cria ali em Israel o último juiz. Um sacerdote para substituir os 3. O velho cego e os 2 prostitutos. E o primeiro profeta que vai nascer ali dentro daquela casa. Então Samuel vai ser sacerdote, profeta e juiz. Mas o povo não quer nem sacerdote, nem profeta, nem juiz. Veja, o problema não está no cargo. O problema está em que eles não querem ser liderados por Deus. Aí está o problema do povo. Eles estão rejeitando a autoridade e a autorização de Deus sobre a vida deles. Eles odeiam. Eles estão tão misturados com o mundo
que eles não querem que Deus os direcione. Fecharam o coração, dureza de servil. A alma deles está podre, impregnada com as coisas do mundo. Então qualquer palavra, se for direcionada agora, vira ofensa. Você não pode julgar ninguém, você não pode condenar ninguém, não é por aí. Eu faço o que eu quero, Deus é na minha vida. Por quê? Porque até então tudo está dando certo, tudo está indo bem, tudo está dando certo, tudo está indo bem. Aí chegou a seca. E quando chega a seca, de quem é que eles lembram? Do Deus da providência, do Deus da provisão. E aí, se Deus não está provendo para eles, eles acham que o erro está em quem? Neles ou em Deus? Em Deus. Então eles começam a sair da terra do pão para ir peregrinar nos seus vizinhos idólatras. Moabe, Ameleque, Filístia. Os irmãos estão entendendo o contexto da história? Amém ou não amém? Então esse povo sai de Israel, porque achando que o problema está em Deus de Israel e não neles. Mas se eles se convertem a Deus, se cumpriria o que muito depois Deus vai prometer a Salomão. Mas que já era prometido a Deus ao povo em Deuteronômio 28. No dia que vocês me abandonarem, eu fecho logo o céu. Lembra do versículo 15 a seguir? Ou só lembra das bem-aventuranças, das pragas? Não. São 15 versículos de bênção e são 2 capítulos de maldição. Se vocês me abandonarem e forem atrás de outros deuses, eu fecho o céu. Eles não lembram desse versículo. Porque eles só lembram do versículo: bendito será na entrada, bendito será na saída, bendito será do fruto da maçadeira, bendito será do seu pão, bendito. Mas maldito serás. Maldito será. Eles não lembram desta parte. Aleluia. E o problema do cego espiritual é esse, é que ele não consegue se olhar no espelho. Ele só consegue ver cisco nos olhos dos outros, mas traves no seu, não. Eles nunca vão admitir que estão errados. Sempre a culpa vai ser da liderança, do pastor, da igreja, de Samuel, do sacerdote, do profeta, do juiz, de Deus, do arcanjo, do diabo, do mundo, da fome, da crise, da peste. Mas nunca é deles. Por que será? A distância de Deus faz isso. A pessoa não reconhece mais os seus erros e os seus pecados. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que é um miserável pecador e que não merece nada e que Deus está lhe dando tudo. Não porque você é bom e porque você merece, mas porque há uma infinita graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém, meu irmão? Então esse pano de fundo é para você entender o pepino que estava acontecendo. Aí quem estoura a bomba em quem? O povo diz assim: vamos levantar alguém como líder. Deus diz: olha, se vocês querem um rei, fiquem pensando que aquela beleza que vocês veem fora no mundo, aquilo ali não tem nada de bonito não. Eu vou lhe mostrar o que vai acontecer. Vocês vejam a hipocrisia do povo. Eles não queriam, não é? Não, porque não é isso. É que eles não querem que Deus direcione. E Samuel é um cara velho, mas é um profeta de Deus. Não é um Sansão que se desviou. Não é um Jefté que era metido com misticismo, com bruxaria. Metido a Robin Hood, que roubava os ricos para dar para os pobres. Né? Não era desses caras. Tá bom? Não era envolvido com coisa errada. Ele era um homem de Deus. E tem as 3 funções: sacerdote, profeta e juiz. Então eles rejeitam todos esses 3 em um homem só. E ainda diz assim: olha, teus filhos, você está morrendo, está velho, seus filhos não vão ficar no seu lugar, eles não querem saber de sacerdócio, nem profeta, nem juiz. Então nós vamos ficar desamparados. Então é melhor nós escolhermos logo um. E qual é o resultado? Samuel ficou triste, porque sabe que Deus está rejeitando, que eles estão rejeitando Deus e ele. E Deus disse: se preocupe não. Eles não estão rejeitando, não é você, estão rejeitando a mim. Mas eu vou dar um rei para eles. Eles querem um rei, eu vou dar um rei. Agora eu vou logo explicar para eles o seguinte: o que é que o rei vai fazer. Veja o que Deus explica em 1 Samuel 8. Para o povo não tomar essa decisão de querer um rei. Eu estou citando o contexto por trás do livro de Ruth. Tá bom? É nesse meio aqui, nesse meio bambo aqui, que o povo pede um rei. É nessa transição aí de juízes para monarquia
Para você entender como é que estava o caráter espiritual daquele povo nesta época. Por que que esse povo estava saindo de Jerusalém, indo para as terras ímpias para peregrinar? E ele explica, 1 Samuel 8, versículo 11, disse: Este será o costume do rei que haver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam suas armas de guerra, e petrechos de seus carros. Veja, seus filhos serão escravos, serão tidos como animais, como bichos. E diz: E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Veja, e vão tirar eles, os filhos de suas casas, vão colocar eles para viverem em prol do seu reino. Quer dizer, é um Deus. Os reis serão deuses, quererão ser deuses. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará seus criados. Os reis vão tomar tudo que vocês têm. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar a seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados, as vossas criadas, os vossos velhos, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos servirá de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo para Samuel: diga para eles que vai acontecer isso, isso e isso. Agora, não fique triste, Samuel, porque este povo não está rejeitando, não é você. Estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Porque desde o dia que eu tirei eles do Egito, o que eu já fiz por este povo. E mesmo assim eles estão querendo me rejeitar. Mas não se preocupe, eu vou colocar um rei. E quando o rei começar a fazer toda essa bagunça, eles vão clamar a mim e eu não vou escutar nenhum deles. Tá entendendo? É nesse momento aí em que o povo começa a perecer. Aí surge, então, o tópico 3. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil dos seus inimigos, que atacavam, saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, em hebreu ou em hebraico, shopetim seria mais, mas shopetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Não eram esse tipo de juízes. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque, Gideão, Jefté, né? Também, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Veja, não diz livrando-os, né? Eles livrando-o, quer dizer, todo Israel era livre de uma vez só. Apesar de repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a ele clamam. Não deixe chegar a esse ponto para você clamar a Deus, não. Tá certo? Então o tópico 3, eu expliquei o 2, né? Lógico. Agora o tópico 3. Propósito e mensagem. Qual é o propósito e a mensagem do livro de Ruth? O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura. Bom, é a síndrome de Esaú, edomita.
Não nesse sentido de que Esaú deitasse com a mulher do pai, não é isso. Mas é a perda da vaga espiritual na primogenitura, abandonando a linhagem de Cristo. Veja, irmãos, que o plano sempre foi do início nascer um que viesse a esmagar a cabeça da serpente. E os homens começaram a desviar-se do foco, do alvo. Começaram a desaparecer do alvo. E Deus sempre providenciando alguém, providenciando alguém, providenciando alguém, providenciando alguém. Rubem foge do alvo. E aí Deus vai e coloca Judá no meio. E olha que Judá fez catástrofe. Você sabe que Judá cometeu um crime hediondo. Mas se posicionou e aguardou o plano de Deus. Quer dizer, se arrependeu do seu erro. Rubem não, né? Então, a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito, isso contando que fosse, né? Que seja mesmo. Né? Registrar, né? O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, né? A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então, a promessa é que Judá seria o escolhido, né? Judá seria o escolhido e Saul não vem da tribo de Judá. Saul vem da tribo de Benjamim. Então, por isso que Deus, segundo Samuel 6, Davi explica para a mulher dele, olha, Deus escolheu a mim antes de seu pai. Porque Deus escolheu a tribo de Judá para ser daquela em que nasceria o Cristo. Como o povo ficou encebando e antecipou o plano que Deus tinha de colocar um rei, mas não um rei qualquer, um rei segundo seu coração. Então o povo pede logo um rei, e Deus manda Saul, benjamita. Mas ele vai perder a vaga porque o plano de Deus primeiro era colocar alguém da tribo de Judá, que desse uma raiz que era para nascer a videira verdadeira que é Cristo. Raiz da geração de Davi. Jesus vem da geração dessa raiz aí de Davi, né? Então esse é o plano de Deus, era esse. O povo ficou querendo logo, Deus manda Saul, mas Deus explica, esse cara aí não vai valer nada, é melhor vocês esperarem. Mas o povo não espera, né? Então vamos finalizar a aula aqui. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus. Então, voltando ao ponto, qual é o propósito? Primeiro, o propósito de mensagem era explicar que havia um cetro, que Deus havia escolhido alguém para colocar ali na liderança, mas que o povo devia esperar, porque esse devia vir da tribo de Judá. Então, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth pronunciam a derrubada da parede de separação, de Efésios 2:11. É lógico que você vê. Boaz, judeu, de nascimento e tal, hebreu, né? Hebreu. E Ruth, que não é da terra do povo de Deus, vai fazer parte do povo de Deus. Ali já vê uma tipologia, né, da lei e da graça, né? Boaz é o cara que representa a lei, que nasceu nos parâmetros da lei, e Ruth é alguém que vai ser alcançada pela graça. Não merecia, não era da nação, mas uma atitude dela de vir para a terra do pão, que é a salvação individual, mas a pessoa tem que vir, decidir vir até a salvação. Então ela vem até a salvação, vem até a terra do pão, lógico que trazida por alguém que anteriormente se chamava amável, agora se chama amarga, mas esta amarga consegue lá em Moabe dar um testemunho tão grande que traz Ruth para dentro do território dos judeus. Então veja, na amargura de alma de uma mulher,
ela consegue arrastar para dentro de Israel um personagem que vai ser um dos principais da história para entrar na linhagem de Cristo, né? Então Boaz seria representante da lei, ali no sentido espiritual, e Ruth está sendo alcançada pela graça, né? E Boaz e Ruth pronunciam a derrubada de parede, então rompendo essa parede em que Deus amava somente os hebreus, e agora Deus está começando a estender a sua linhagem espiritual até os confins da terra, como promessa a Abraão: em ti serão benditas não só o povo hebreu, mas todas as famílias da terra. A redenção é vista no livro no sentido literal, né? E realmente no sentido literal, porque ela é salva literalmente, né? Ela é resgatada literalmente, tanto quanto Israel é livre daquela amargura literalmente. Tipológico: Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Acabei de explicar, né? Boaz representando a lei e Ruth representando a alcançada pela graça, tá certo? Noemi é esta parede que quebrou, né? Esse vínculo entre o mundo hebreu e o mundo gentil. Ela, com o testemunho do Deus dos hebreus, ela consegue trazer para dentro de casa uma das avós de Davi, e avós de Cristo, né? Bisavó de Davi, uma das avós de Cristo. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Já 42:2, né? Bem sei o que tudo pode. Nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá pela fé. Que coisa maravilhosa, hein? Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Que coisa tremenda. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Isaías 64, versículo 4. Só fechando esta aula de hoje, é bom lembrar para vocês o seguinte: que nós temos o poder de decidir o que fazer e o que não fazer. A questão de livre-arbítrio, não existe um livre-arbítrio. Mas veja que o que ele coloca aqui é livre-arbítrio humano. O princípio do livre-arbítrio humano, que é: você tem o poder de decidir agora. Você não é livre. Existem limitações. Mas você tem o poder de decidir e saber para onde vai. Tá bom? Então veja o que aconteceu com Orfa. Ela decidiu voltar. E Ruth decidiu ficar. Então, decida. Você fica ou você vai. Ou é ou não é. Com Cristo é sempre dessa forma. Mas saiba que ainda tem os remanescentes dele nessa terra. E que nem todo mundo está perdido, rodado ou jogado às traças. Ainda tem remanescente fiel que faz a vontade do Senhor, mesmo nesse tempo de crise e de dificuldade. Amém ou não amém? Que Deus abençoe a todos. Esta foi a aula de hoje. Na próxima aula nós voltamos aqui no nome do Senhor Jesus, se Ele nos permitir. Tá bom? Lembrando a vocês que quiserem fazer o curso completo, por favor, nos procurem no privado. Aproveite essa promoção.